É isso, galera, estamos de volta aqui ao canal do Lessa com as últimas do Fluminense, as últimas do mercado. Tô gravando aqui, como vocês podem perceber, eu tô na rua, tô gravando no improviso para vocês, porque o Fluminense anunciou mais um reforço para a temporada 2025. Eu falei para vocês na semana passada, antes do anúncio do Paulo Baier, do Freitas, que a gente teria mais novidades até a virada do ano. E está acontecendo. O jovem Joaquim Lavega, de 19 anos, do River Plate do Uruguai, é mais uma contratação do Fluminense para a próxima temporada. Eu vou pedir desculpas a vocês se o som não estiver perfeito, tiver barulho no fundo, porque realmente eu tive que sair. Já vinha na apuração ali do Canóbio, mesmo não estando em casa, mas o importante é informar, o importante é deixar você muito bem informado, como sempre acontece aqui no canal do Lessa. Então a gente vai falar mais sobre o Joaquim Lavega, um anúncio, essa notícia vazou através de um jornalista lá no Uruguai, e aí rapidamente, logo depois, o Fluminense anunciou essa contratação, surpreendente também porque até então não era o jogador que vinha sendo especulado no Flu, pelo contrário, ele estava sendo especulado no Vasco, no rival. Havia, poucos dias atrás, uma sinalização de que essa negociação tinha evoluído e o Vasco ia efetuar a contratação do Lavega, mas o Fluminense deu-lhe um chapéu no rival, essa que é a verdade, deu um chapéu no Vasco, atravessou e acertou com o Lavega, que vinha em fim de contrato ali com o River Plate do Uruguai. Um jovem com convocações para a seleção uruguaia, principal e de base. Ele já foi chamado pelo Bielsa. Confesso que eu não conhecia, não vi, nunca vi o Lavega jogar, mas chega com esse respaldo de uma promessa do futebol uruguaio, que já foi chamado para a seleção principal, para as seleções de base, jogador, um atacante, canhoto, atua normalmente pelo lado esquerdo, mas até o Renan Reis, nosso laranja tricolor, falou aqui no nosso grupo que, analisando, observando os últimos jogos dele, ele também vem atuando bastante como um segundo atacante, flutuando bastante ali por trás do centroavante, com liberdade para atacar. Segundo o Renan, que está avaliando, produzindo material como sempre produz, com mais informações, para mostrar exatamente como ele atua, como ele joga, é um jovem sim de muito potencial. É uma aposta, obviamente, porque se trata de um jogador de 19 anos, mas a princípio não chega, por ele estar em fim de contrato, não chega com o Fluminense pagando pelos direitos. Isso é algo que a gente tem que apurar ainda, detalhes de como foi conduzida essa negociação, mas a princípio chega em fim de contrato e é uma aposta interessante de mercado, porque eu acho que lembra um pouquinho a situação, por exemplo, do Michel Araújo, que também é uruguaio, que chegou aqui muito jovem, talvez não tenha dado o retorno técnico esperado, mas se manteve, foi para o São Paulo, agora pode ir até para o Bahia. É o tipo de reforço, como o Arias é um pouquinho mais, quando veio, um pouco mais velho que ele, né? Mas é o tipo de reforço que, assim como o Bernal, me agrada bastante. Óbvio que, como qualquer jogador jovem que vem de outro país, ainda mais do futebol uruguaio, né, que não é uma liga muito competitiva, que não é uma liga, o River Plate do Uruguai não é um clube que tem muita torcida, então é claro que a gente tem que ter paciência, e vai ter que ter paciência, porque provavelmente ele vai ter que passar por aquele processo de adaptação, assim como está acontecendo com o Bernal, que sofreu bastante quando chegou, oscilou bastante, fez alguns partidos ruins também, é super natural, mas chegando no início do ano, para mim me agrada bastante, porque você tem aquele tempo de aclimatação, para se ambientar, você tem um campeonato carioca, não chega como o Bernal no meio da temporada, tendo que entrar simplesmente no lugar do André, jogador da seleção brasileira, sabe, não é esse o caso, por isso me anima bastante você fazer esse tipo de contratação, não envolvendo muita grana, porque se você acerta, você tem um belíssimo jogador que futuramente pode te dar um retorno técnico, pode dar um retorno financeiro, como quase tudo no futebol, é muito incerto, é um perfil que me agrada bastante. Em 2024, ele fez 11 gols e também deu 5 assistências, isso em 35 partidas lá no futebol uruguaio. Um número também interessante. Então, estou vendo bastante elogios a esse jogador. Confesso que ainda, a partir de agora, a gente vai buscar mais informações, já que foi anunciado, né? Falar com pessoas lá do Uruguai que acompanham a carreira dele, para a gente se informar melhor e ver como ele pode se encaixar no Fluminense. Mas a gente está vendo aí, o Paulo Baier já chegou, o Canóbio pode chegar, e chega mais um atacante. Então,
A gente precisa ainda daquele centroavante que não veio, aquele centroavante, né, do pivô, de referência na área. O Fluminense ainda não conseguiu, mas está trazendo muitas opções de velocidade, de drible, de contra-ataque, que é algo muito ao estilo do que o Mano Menezes pede também. Então, interessante. Vamos aguardar para ver a chegada dele. Já teve no CT, como diz o comunicado do clube, para realizar os exames médicos. Então tá tudo certo. Vai começar a pré-temporada. E aí tomara que o La Vega tenha muita tranquilidade, calma, para conseguir se adaptar e depois corresponder dentro de campo às expectativas. Mas, enfim, mais um movimento que eu aprovo, interessante de mercado, mudando realmente a filosofia. Por isso eu falei, vamos esperar para ver, esperar as contratações chegarem para a gente ver se realmente a diretoria aprendeu, se realmente vai buscar um perfil diferente, vai buscar jogadores mais jovens, com mais força, jogadores que podem chegar, talvez não dar um retorno imediato, mas lá na frente podem sim dar um retorno técnico e financeiro. Enfim, interessante essa chegada do La Vega e tomara que ele consiga se adaptar o mais rápido possível e o Fluminense atravessando o rival, dando um chapéu no rival, o que também sempre é muito bom. Pessoal, deixa aqui o like, se você não deixou, por favor, se inscreva aqui no canal, sempre na correria para deixar você muito bem informado. Se inscreva também se você não está inscrito, é muito importante. E para a gente falar sobre o Canóbio, o que eu apurei sobre o Canóbio até o momento. O Fluminense ele fez uma abordagem inicial ao staff do jogador para saber se ele tem vontade de sair, se ele teria vontade de vestir a camisa do Fluminense e os valores envolvidos na negociação. O Fluminense ainda não fez proposta pelo Canóbio. Importante ressaltar isso, tá? Foi uma abordagem inicial. E aí o Fluminense escutou uma pedida muito alta. E por lá estão falando em entre 6 e 8 milhões de euros para liberar o Canóbio. 8 milhões, eu acho que o Atlético sabe que não vai conseguir. 6 milhões de euros já seria um valor muito alto. A gente estaria falando de praticamente 40 milhões de reais. O Fluminense não quer desembolsar esse valor pelo Canóbio. E acho que está certo. E aí vai tentar montar um modelo de negócio, formatar uma proposta que atenda ao Atlético e reduza esse valor. O que pode acontecer aí? Terans, por exemplo, pode ser uma moeda de troca. O acerto com o Penharol aconteceu aquele acordo de palavra, mas ainda restavam pendências com o Fluminense. O Terans se destacou muito no Atlético. A torcida gosta dele. Talvez lá ele tenha vivido o melhor momento da carreira dele. Seria juntar o útil ao agradável. Mandar esse jogador para lá, um jogador que deu um prejuízo enorme financeiro, técnico. A gente sabe o que foi ou o que não foi o ano do Terans aqui no Fluminense e pode servir para viabilizar essa chegada do Canóbio. Então o Fluminense neste momento ele está montando uma operação para tentar viabilizar essa contratação aprovada pelo técnico Mano Menezes, dentro da característica que ele deseja, que ele quer ter no elenco. Então ele deu o sinal verde para o Fluminense avançar. Nos próximos dias a tendência é de que a gente tenha novidades em relação, provavelmente ali após o Réveillon, em relação a essa possível chegada do Canóbio. Não dá para destacar, de fato, essa troca com o Terans. Tá? Só para finalizar, uma coisa que eu esqueci de citar, ele é o La Vega, que a gente está falando aqui, é um dos destaques da seleção, capitão da seleção sub-20, da seleção uruguaia. É um jogador que é referência lá, tá? Na base. Então é muito interessante, vamos ficar de olho nele, tomara que... Acho que é um bom movimento de mercado, interessante que o Fluminense faz, uma aposta muito interessante. Eu espero que, enfim, ele consiga chegar aqui e ficar à vontade para apresentar o futebol dele. O Bielsa, que é um técnico muito exigente, já vinha despertando a atenção desse treinador, o técnico da seleção principal do Uruguai. Fechou, pessoal? É isso. Então, assim que tivermos mais novidades, mais informações, a gente volta, como sempre, aqui no canal do Lessa, sempre deixando você muito bem informado. Um abraço, tamo junto!